Às 3h30 do dia 24, entrou-me pela casa um amigo. Sabes, disse bruscamente, Luiz Gama morreu. O que estás dizendo? Morreu. Luiz Gama? Sério. Tristemente sério. Era sério. Era verdade. Aquele grande benfeitor da humanidade não existia mais. Aquele enorme coração que só batia pelos outros cessara de palpitar. Aquela grande alma, feita de todas as nobrezas do caráter, dissolvera-se pelo desconhecido da morte. Eu amava-o muito. Botava-lhe a adoração humana que inspiram-me os largos espíritos cândidos de desinteresse. Seu passado lendário impunha como um respeito amoroso, que eu tributava-lhe como as velhas coisas sagradas que lembram-nos a tradição de sacrifício. Tarde conheci Luiz Gama. A primeira vez que viu-me, sentou-me a uma pequena mesa do seu escritório e ditou-me uma carta. Achei esplêndida aquela familiaridade repentina. A história de Luiz Gama, tão conhecida minha, veio-me à mente como um raio e combinou-se admiravelmente com aquele rasgo de intimidade. Ao final da primeira palestra, já o homem chamava-me você. Gostava daquela rudez granítica, recortada em arestas selvagens, porque sentia a cachoeira pelas pedras, uma cascatinha vítrea e sonorosa. O conjunto cativava-me. Depois não sei que grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade, uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação, como quem pede esmola, outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera um bárbaro senhor, outros, inúmeros. E Luiz Gama recebia a todos com sua aspereza afável e atraente, e a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações, por entre uma saraivada de grossa pilhérias de velho sargento. Luiz. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, um outro a liberdade, algum dinheiro, alguns um conselho fortificante. E Luiz Gama fazia tudo. Libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma candeia, iluminando à custa da própria vida as trevas de desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sombra de lucro, entendendo que advogado não significa o indivíduo viver dos jantares que lhes paga Temes, entendendo que deve-se fazer um pouco de justiça grátis. E com essa filosofia, empenhando-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bem o herói. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Doente, moribundo, encontrava no âmago da sua natureza uma reserva instintiva de energia
e ia gastá-la em proveito da justiça e da beneficência oculta, avessa às fanfarras das reclames sublime. Tudo isso conglobava-se-me no espírito como uma grande esfera de luz, sobre a qual levantava-se a figura nobre, irresistível do bom Luiz Gama. Havia para ele como que um trono em minha alma. Eu voltava-lhe o grande culto das lendas heróicas. Entram-me de súbito por casa dizendo: morreu Luiz Gama. Morreu Luiz Gama. Estes últimos dias têm sido esplêndidos em São Paulo. A tarde de 24 estava incomparável. O céu estava profundamente azul. Não havia senão abordar o mais remoto horizonte umas linguetas argentinas de nuvem, sol a deslumbrar. Vasta tranquilidade pelo espaço. Saí de casa desesperado, esmagado por uma espécie de raiva surda, sufocante contra esse monstro horrível que habita não sei onde e que de vez em quando estende para fora a garra e leva-nos um ente querido. Tomei o bonde do Brás. Em caminho, como que serenou a íntima tempestade que sufocava minha garganta e estrangulava-me o espírito. Ao rodar estremecido do bonde, foram-se me acomodando na mente as ideias que haviam desabado como rochedos sobre o crânio no momento da notícia. Então, Luiz Gama morrera. Aquele jovial, aquele folgazão, aquele ameno com quem eu estivera não havia 3 dias no escritório, ouvindo-lhe umas coisas filosóficas e amargas, envoltas em ironia sem veneno, em pilhérias desenluvadas, mas justas, a propósito do que as mesquinhezas políticas da terra que o haviam exilado para o fundo do gabinete de advogado. Aquele homem morrera. Perto da casa de Luiz Gama, o bonde parou. Dirigi-me para lá, enxugando as lágrimas que me ferviam nas pálpebras. A casa era uma devastação. Sentia-se que por ela havia passado alguma coisa formidável, como a derrota dos ciclones. Não havia um semblante sobre o que não se lesse o vestígio da rajada das catástrofes. Choravam os homens como os covardes. As senhoras pareciam exalar a vida em convulsivos soluços. Os mais rijos sentiam-se acabrunhados. Falar da esposa do finado fora violar o silêncio sagrado que deve rodear os martírios. Na sala da frente estava o corpo. Lá estava, sobre 2 mesas aproximadas, um grande cadáver, reto e fixo. As 2 mãos rijamente cruzadas sobre um largo peito, trajado de negro, coberto a meio corpo por um pobre lençol grosseiro. O perfil do rosto alteava um pedaço de pano em frias saliências. Levantava-se o lençol e via-se um belo semblante tranquilo como a noite do túmulo. Ligeiramente alborizado pelo congelamento do sangue, 2 olhos cruelmente cerrados para sempre sobre as mais suaves estrelas de bondade e de esperança. 2 lábios colados como as pálpebras, selados por um ligeiro sorriso irônico sobre as mais belas consolações de um largo coração. Impressionava a serenidade majestosa daquele morto. Sem aquele sorriso queixoso que espiava por um canto dos lábios, fora a efígie de um Cristo. Parece uma imagem, diziam. Estive a olhar longamente para aquela estátua tombada. Do interior da casa chegava como lufadas de alegria o gorjeio de muitos passarinhos. Luiz Gama gostava das flores e dos passarinhos. Devia também gostar das crianças. Essas grandes almas humanitárias evadem-se nas horas vagas para a inocência. Fartas de lágrimas e de misérias, refugiam-se no convívio das risadas, dos perfumes e dos gorjeios.
pássaros, flores e crianças, a fraqueza sublime dos fortes. A casa de Luiz Gama estava cheia de gaiolas, mais de 20 contavam-se, um cardeal de estimação, muitos canários. Logo ao entrar pelas ruazinhas margeadas de grama, demoravam-se os olhos sobre o centro de parasitas, pendentes de longos fios de arame, ostentando lindas flores rubras, azuis, roxas, e de umas folhas alongadas como lâminas de punhais, ou arredondadas como língua. Muito musgo envolvendo as parasitas, velhas grades de arame envolvendo canteiros preciosos. Grandes tinas como plantas de fina espécie, uma delas cheia d'água, alimentando alguns feixes e uma parasita dos brejos. Aí vê-se por toda parte o dedo de Luiz Gama. Mas, para o interior do jardim, avistaram-se tapetes de violetas, roseiras curvando-se em arco sobre quem passava, lírios abertos tristemente para o céu como lábios queixosos. Resplendia uma tarde divina, o sol ainda fora sacudia sobre o jardim uma chuva de puro ouro. Chegava a viração da tarde. Os arbustos inclinavam simultaneamente de uma para outra banda a cabeça, como faquirs em oração. Os pessegueiros erguiam vaidosamente centenas de varas como cetros, literalmente forrados de flores do mais fino rosa. Uma alegria vasta, geral, pousava ali pela ramaria das jabuticabeiras, ao longo das palmas de bananeira. Enrolava-se como as serpentes de tirso de Quermes, pelas flechas dos pessegueiros e pelos galhos das amoreiras salpicadas de frutos. Ali, à luz daquele céu cristalino, cetinoso, sentia-se a impressão docíssima da languidez harmoniosa bíblica do Éden. De longe se ouviam as gargalhadas frescas de meninos, dos arvoredos chiuros festivos de passarinhos, uma francorgia de prazer. Voltaram-me violentamente aos olhos as lágrimas. As aves, os meninos, o pomar, não sabiam que morrera Luiz Gama. A cruel alegria dos inconscientes. Não mais viria o amigo daquelas flores, o cultor daquelas árvores, visitá-las ao amanhecer. Nem assistir naquele pomar às agonias da tarde longa do estio. E tudo sorria. Tudo aquilo me lembrava o Éden. Sim, mas o Éden abandonado. Estava marcado o dia seguinte para o saimento. Às 6 horas da manhã, fui ainda uma vez visitar o corpo do meu adorado Luiz Gama. Rompera um dia como raros dias em São Paulo. A manhã estava ligeiramente fria, impregnava meus poros como me banhando de alegria. Eu, porém, estava refratário à manhã. Caminhava triste, refletindo na catástrofe que significava a morte de Luiz Gama. Lembrava-me que me haviam mostrado na véspera, em casa do morto, uma pequena guarnição de tijolos com que Luiz Gama andava cercando as alegretes do jardim. A guarnição estava em meio. Eis um trabalho do homem que fica por concluir. Observavam-me. Eu refletia que, como a guarnição dos alegretes, uma outra obra do Luiz Gama ficaria em meio transformada em fuste partido para adornar-lhe o túmulo.
o sonho de todos os dias, a abolição. Eu procurava um soldado de sua força, queria espantar do meu espírito o meu desânimo. E só me aparecia a desoladora imagem da coluna truncada. Depois, sem consolar-me, resignava-me com a esperança de que o momento histórico é muitas vezes a razão de ser de certos homens. Antes de chegar à casa do morto, encontrei-me na estrada do Brás com a pessoa da família. Já por aqui? Disse-me. Vou vê-lo ainda uma vez. Eu vou à cidade trocar a tampa do caixão. Esta é pequena. E indicou-me um indivíduo que se aproximava, tendo à cabeça uma tampa de esquife com galões fulgurando ao sol. Eram os preliminares do saimento. Já se havia revestido a jovial morada da tristeza mercenária dos aparatos fúnebres. Um brutal resposteiro negro fechava lugubremente a porta. A sala ardente ostentava umas largas faixas de fazenda preta, agaloadas de amarelo, distendidas do teto para o chão, na sua convencional seriedade lúgubre. No meio da sala havia uma pequena essa forrada de negro e dourado. Ao fundo, um singelo altar. No altar havia, enfiado como silenciosos guardas, um crucifixo e 6 velas. Sobre a essa jazia um longo esquife listado de ouro, cercado de outras 6 velas. Espessa penumbra flutuava no ar. Mal se via através de umas estreitas frinchas das janelas o dia brilhando lá fora. Dentro daquela sala julgava-se a gente encerrada num grande esquife quadrado, ou em alguma espaçosa sepultura. Desgostava mais do que entristecia. Se o gosto dos mortos se consultasse, Luiz Gama quisera que seu corpo fosse bucolicamente estendido ao ar livre, à sombra de uma bela árvore cheia de passarinhos peneirando flores, guardado por alguns bons amigos, cercado da fungina longínqua, indistinta da natureza viva e selvagem. Por que se havia de privar aquele pobre morto cidadão da generosa manhã? Eu fui a uma das janelas e abria um pouco. Um raio de claridade pura entrou pela sala e foi até o esquife, como um menino, inocente e curioso. Exatamente nessa ocasião, invadiram o recinto mortuário um bando de meninas que ia à escola, com as suas ardósias velhas e os seus cadernos enegrecidos e as caixinhas de costura à ilharga. Examinaram o morto e retiraram-se logo, caladas e tímidas. Depois entraram sucessivamente amigos do finado, negros que ele libertara, vizinhos que o prezavam, todos com um raminho de alecrim que havia por perto num copo, respingavam água benta sobre o cadáver. Um deles acercou-se da essa e descobriu o rosto do morto. A fisionomia calma não perdera seu ar imponente. Apenas sentiu-se como que um ressecamento da pele. Na véspera, um escultor fizera em gesso um molde do semblante do cadáver. Notava-se também um ou outro vestígio de gesso. No mais, era a mesma aparência, venerável, distinta, serena, marmórea. Assim, pelas 3 horas, começou a atividade precursora do saimento. Principiou a encher-se de gente a casa. Na rua, parava-se a olhar para o reposteiro negro da casa enlutada. Fechou-se o caixão. Momentos antes, houvera uma cena de que a linguagem não pode dar conta, a despedida da viúva. Altroz e a tampa do caixão caía, cerrando-se sobre o defunto com o ruído de uma boca que mastiga.
Dentro de poucos minutos, o povo aglomerado diante da casa viu levantar-se um reposteiro negro e estender-se para a rua um longo esquife, coberto de luzentos listrões de ouro. Depois do esquife, precipitou-se uma multidão numerosa, todos de preto. Era um enterro. Devia fazer-se a pé. O cemitério estava longe, no extremo oposto da cidade, para as bandas da Consolação. Cumpria, porém, que o corpo do amigo de todos, como chamava Luiz Gama, fosse por todos um pouco carregado. A considerável distância que separa os dois arrabaldes devia ser percorrida a pé para que a muitos fosse possível a honra de levar aquele glorioso cadáver. Ao sair da casa, pegaram nas argolas Gaspar da Silva, do Centro Abolicionista, e outros amigos do Gama, como o Dr. Antônio Carlos, o Dr. Pinto Ferraz, o conselheiro Duarte de Azevedo. Em roda do féretro apertava-se a multidão, empenhando-se por tomar as alças. Havia de prestar-se àquela grande relíquia uma homenagem ardente. Para diante caminhava uma porção imensa do povo. Atrás do préstito desfilava uma enorme quantidade de carruagens, segundo a passo. Entre as carruagens via-se o coche fúnebre, vazio. Era um préstito respeitável. Em meio do caminho do Brás, uma banda de música ali postada saudou a aproximação do féretro, com os acordes lacrimosos. Umas notas surdas que pareciam chegar do horizonte ou das nuvens. Ritmados pela cadência daquela música, foram-se os passos da multidão pela estrada acima. Um silêncio mortal rodeava o finado, sendo apenas interrompido pelos que pediam que lhe deixassem carregar o esquife. Por cima do préstito, flutuavam os esplendores de uma tarde olímpica. O sol batia rijo sobre as cabeças descobertas e dourava a poeira espessa que levantava-se da estrada. Para longe, fugiam os campos do Carmo, muito verdes, rasgados em vários pontos pelos extravasamentos do Tamanduateí, alagados em grandes espelhações cintilantes. Da linha do horizonte, erguiam-se colunas azuis de fumaça, que dissolvia-se pela transparência imaculada da atmosfera. Em frente, alinhava-se como encerrado pelotão a casaria da cidade. As habitações, sobrepostas pelos outeiros de São Paulo, pareciam apertar-se para espiar o préstito. As torres, satisfeitas à sua estatura, olhavam sem esforço por de cima dos telhados. E a procissão avançava, e a banda de música ia desfolhando adiante do esquife as harmonias roxas e soluçantes. Na ladeira do Carmo, a Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, para cujos fins de beneficência o defunto concorrera um dia, veio encontrar o enterro, com as suas opas de azul e branco e suas enormes velas, grossas como cajados. Ao entrar na cidade, uma comissão de 6 membros do Centro Abolicionista de São Paulo tomou as alças do caixão. A cidade estava triste. Inúmeras lojas tinham as portas fechadas, em manifestação de pesar. As bandeiras das sociedades musicais e beneficentes da capital paulista pendiam a meio mastro. Apinhavam-se povo nos lugares por onde deviam passar o enterro. As janelas acotovelavam-se as famílias. Em alguns pontos, viam-se pessoas chorando. Ia sepultar seus amigos de todos. Nunca houve coisa igual em São Paulo, dizia-se pelas esquinas. E o nome de Luiz Gama, coberto de bênção, corria de boca em boca. No posto de honra das alças do esquife, sucediam-se toda a população de São Paulo. Todas as classes representavam-se ali. Reparou-se particularmente num contraste estranho. Em caminho da Consolação, viu-se Martininho Prado Júnior, o homem que quer a introdução de escravos na província. A fazer pedante com um pobre negro esfarrapado e descalço,
Um e outro carregavam orgulhosamente, triunfalmente, o glorioso caixão. Eu perguntei a mim mesmo se Martininho Prado era um escravocrata sincero? O esquife, partindo do Brás às 4h05, às 5h30 ainda estava longe do cemitério e ninguém se fatigava, a multidão não rareava. O sol, muito próximo do horizonte, varria a rua com 1000 feixes rasteiro de luz. Um cone deslumbrante de raios feria os olhos da multidão e lampejava nas facetas douradas do caixão. Meia hora mais tarde, passava o fúnebre cortejo por entre os pilares do portão do cemitério. O sol se fora pelo horizonte abaixo. A luz do dia trepava pelas árvores espectrais do Campo Santo, para extinguir-se na profundidade do céu. A banda de música misturava com a sombra do crepúsculo a tristeza de suas melodias. Às 7 horas, entrava o cadáver para a capelinha do cemitério, rodeando sempre uma multidão compacta, no meio do qual se confundiam os membros do Centro Abolicionista, da Caixa Emancipadora Luiz Gama, da Loja América, de que era venerável o finado, da Loja 7 de Setembro, da Sociedade 14 de Julho, do Clube Girondinos e outras. Na capela ficavam depositadas as coroas, oferecidas pelo Centro Abolicionista, pela Gazeta do Povo, pela imprensa portuguesa, pelo Comércio de São Paulo, pelo Clube Ginásio Português e pela Academia de Direito. Da capela, conduziu-se o féretro para a sepultura. Houve aí uma coisa solene que se deve registrar. Colocara-se o caixão à beira da cova. A multidão que invadira o cemitério rodeava o sepulcro, enchendo uma área espaçosa. A lua, que principiava a fazer sentir os seus clarões, banhava de azul a multidão, projetando no fundo do sepulcro aberto a sombra dos circunstantes, como se lhes escrevesse lá dentro o momento homo. Veio um padre. Resmungou umas frases em latim, sacudiu a água benta e retirou-se. Quando os coveiros iam descer para o túmulo cadáver, um homem disse: "Esperem!" O Dr. Clímaco Barbosa era o homem. Ergueu então a voz. A voz soluçava-lhe na garganta. Disse 2 palavras, sem retórica, sem tropos, a respeito do grande homem que ali jazia caído. Lembrou aos presentes que aquele fora Luiz Gama. A multidão chorou. Então, o orador reforçou a voz, reforçou o gesto e intimou a multidão a jurar sobre o cadáver, que não se deixaria morrer a ideia pela qual combater aquele grande gigante. Um brado surdo, imponente, vasto, levantou-se no cemitério. As mãos estenderam-se abertas para o cadáver. A multidão jurou. Passaram os coveiros 2 laços às extremidades do esquife e o desceram para o fundo da sepultura. Eu olhei para a noite, estava calma e estrelada, com o espírito perdido em meio da majestade serena do espaço. Fui me encaminhando para casa. Sobre a mesa, achei um jornal do dia, trazia a notícia do passamento de Luiz Gama. Faleceu ontem o cidadão Luiz Gonzaga Pinto da Gama, conhecido advogado dessa cidade. Só encolhi os ombros. É preciso que, mesmo nos momentos épicos, apareça uma ponta da miséria humana. São Paulo, 3 de setembro de 1882. Raul Pompeia. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1882.